portfólio, eu quero que vocês entendam não só que ele é um pré-requisito, mas ele é muito além disso. Ele é uma oportunidade de vocês mostrarem o trabalho de vocês, mostrarem do que vocês são capazes, né, enquanto profissionais. Ou seja, ele é uma chave para abrir portas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista, e a gente tem esse perfil aqui, que é o Projeto Potente, onde a gente fala sobre projetos, né? Mas não só sobre projetos de arquitetura. A gente fala sobre a boa qualidade da arquitetura, né? Sobre projetos potentes, sobre projetos rasos também, mas o foco é uma produção de uma arquitetura que seja contemporânea e de qualidade, né? A gente visa isso aqui e a gente, né, persiste em produzir conteúdos nesse sentido aqui, nesse perfil, tá? E aí eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, gente, então é o seguinte, eu vou começar aqui colocando uma pergunta na mesa. Então, vou instigar vocês e fazer uma pergunta que eu acho muito importante quando a gente está falando de portfólio, né? Sobre essa necessidade desse material. E aí eu trago essa provocação, né? Será que realmente é necessário ter um portfólio de arquitetura? Porque um ponto eu acho que é importante a gente falar, né? Que na faculdade, pelo menos na minha percepção e experiência que eu tive, isso não era muito divulgado, isso não era falado. A gente até ouvia algum ponto ou outro, né? Alguém falando sobre portfólio, mas a gente não tem uma matéria específica, a gente não, eu não tive, né, um professor que falasse sobre isso mais profundamente, né? Era só uma coisa, você tem que ter. Mas por quê? Para quê? Como? Né? Então isso não era muito bem explicado para a gente e eu fiquei, e confesso inclusive que eu fiquei um bom tempo sem portfólio na faculdade. Bom, mas aí voltando, né, nessa pergunta aqui, será que realmente é necessário? Então a gente vai partir aqui de duas perspectivas. A primeira é se você é aquele profissional, né, é um arquiteto recém-formado ou já formado há um tempo, se você quer trabalhar no escritório de arquitetura, ou se você, né, quer ser CLT, enfim, quer trabalhar numa empresa, né, como arquiteto urbanista, a gente não tem discussão, é um fato, né? Então, de fato, o portfólio ele é um pré-requisito, né? Então, quando você olhar lá a vaguinha, sempre vai estar escrito embaixo dos programas, né, que você tem que ter para almejar aquela vaga, está escrito envie o seu portfólio, ou seja, portanto, é uma necessidade você ter um portfólio, não se discute isso. Então, como eu estava dizendo, isso tanto vai funcionar para você que é arquiteto, né, que é arquiteto recém-formado, mas também para você que é estudante de arquitetura, porque o mesmo vale, a mesma regra vale para você. Por quê? Porque se você quer uma vaga de estágio, né, no escritório de arquitetura, isso também é um pré-requisito, ou seja, você não vai enviar só um currículo, né? Você precisa enviar o seu trabalho, o seu portfólio, e a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, sobre esse trabalho, como que ele deve ser feito. Mas entende, né, essa necessidade de se ter esse trabalho incorporado ali no seu portfólio. Então é um pré-requisito. Agora a gente pode olhar para aquela outra perspectiva, né, para aquele outro ângulo que é o cliente. Será que realmente é necessário ter um portfólio para ele? Porque a gente viu que se você quer uma vaga numa empresa, é um pré-requisito, ou seja, nem se discute, né? Mas será que é necessário para o cliente, por exemplo? E aí, esse é um ponto fundamental para a gente discutir. E eu digo que sim, claro que é, né? Por quê? Porque você precisa mostrar o seu material para ele. Então, como que o cliente vai chegar para você, principalmente se você é um arquiteto recém-formado, que ainda não tem muito material para mostrar, como que esse cliente vai chegar até você e vai te pedir alguma coisa? Pensa, o cliente acaba de sair da faculdade, o cliente fala assim, beleza, João, vou te contratar, deixa eu ver um projeto seu. E aí? Aí você não tem nada para mostrar para ele, você vai mostrar um projeto lá da faculdade, né? Talvez até aconteça isso, dependendo do projeto e tal, né? Mas só para mostrar para vocês essa ótica da importância de se ter esse material para apresentar para esse cliente. Ou seja, então a gente chega aqui num consenso que para todas as situações ele é relevante, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai te abrir portas. E aí é uma coisa que eu até coloquei lá na apresentação. O portfólio, eu quero que vocês entendam não só que ele é um pré-requisito, mas ele é muito além disso. Ele é uma oportunidade de vocês mostrarem o trabalho de vocês, mostrarem do que vocês são capazes, né, enquanto profissionais. Ou seja, ele é uma chave para abrir portas. Então, quando você tem um portfólio que é bem estruturado, que é bem amarrado, que tem uma força, uma narrativa, isso vai ser mais do que um pré-requisito. Isso vai ajudar, né, vai fazer com que você consiga aquela oportunidade, seja, né, para o seu prospecto, ou seja um cliente, ou seja para aquela vaga que você almeja, né, no escritório de arquitetura. E um ponto importante aqui, quando a gente está falando aqui nesse canal, né, nesse meio de comunicação com vocês, quando a gente fala sobre projetos, sobre arquitetura, a gente sempre está falando de escritórios e de projetos de alta qualidade. Então, é sempre mirando, né, quando eu falo aqui de alcançar uma vaga num escritório de arquitetura, é sempre no melhor, né? É sempre naquele escritório foda que você sempre quis ter, que você sempre quis trabalhar, ser bem remunerado por isso, né? Então, ou seja, ter reconhecimento profissional também, não é aquele escritório que ninguém conhece, não, a gente está mirando em escritórios que sejam relevantes. E para isso você precisa ter um portfólio à altura. Se você apresentar qualquer coisa, pode ter certeza que você não vai entrar lá, tá?